Olá, bem-vindo ao nosso canal. E eu não sei se você reparou, mas hoje é Dia dos Pais e praticamente não houve nenhuma propaganda, nenhum alarde, nenhuma comemoração por isso. E é interessante que para o Dia das Mães você vê assim um grande aparato mercantilista de publicidade, né, voltado para vendas, né, o Dia dos Namorados, mas para o Dia dos Pais quase não houve nenhuma divulgação, entendeu? Então, isso é interessante nós pensarmos sobre isso, porque há algum tempo, né, a sociedade ela era considerada patriarcal. E qual que é a função de um pai? A função de um pai é ser o sacerdote, biblicamente falando, é dar a direção para sua família e prover. E assim, ainda que talvez você não tenha um bom relacionamento com seu pai, né, talvez com sua mãe, mas a Bíblia ela nos diz o seguinte: honra pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra. É um mandamento do Senhor nós honrarmos pai e mãe. E a palavra de Deus não fala para que a gente venha honrar somente se o pai for um pai presente, se o pai foi responsável ou não. Entendeu? Nós vivemos hoje num tempo em que há um grupo regressista no poder, em que luta contra a propriedade privada, luta contra a família, contra a igreja e os princípios judaico-cristãos, né? Nós vemos hoje uma total tentativa de se inverter os valores, aonde, por exemplo, os heróis ou as maiores heroínas da Marvel são mulheres, né? Nós vemos aí um lançamento que teve algum tempo atrás, em que, por exemplo, aparece a Capitã Marvel sem história nenhuma, aparecem várias outras heroínas mulheres mandando na figura do homem que se mostra, né, ali fraco, submisso, né? Nós vemos que tudo isso é fruto de um movimento socialista, do movimento comunista, movimento woke, aonde tem confundido cada vez mais a cabeça dos jovens, aonde tem combatido a figura paterna. E nós sabemos que essa luta, essa guerra, ela é contra Deus. Porque quando Deus ele institui ali o Éden, ele cria o Éden, não é a mulher que responde a Deus pela autoridade do jardim. Gênesis 2,15, nós vemos que Deus coloca o homem ali para cultivar, para guardar o jardim. E quando Eva vai lá e toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus não cobra de Eva, não cobra Eva pela queda, mas cobra a Adão, né? Então o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, o homem é aquele que protege a família. E qual que é o conceito de família tradicional? É um homem, uma mulher e os filhos. E nós vemos que, por exemplo, a sociedade atual está disposta a implodir, a combater a figura masculina. E por que isso acontece? Se nós formos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4, vai dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o quê? O casamento. E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é
santificado. Então nós vemos um movimento demoníaco. E como eu já falei aqui, né, no vídeo anterior, Max, ele era satanista. Os seus amigos mais próximos e até seu pai fala que ele era uma pessoa possuída por demônios, né? Nós vemos que essas doutrinas, elas combatem frontalmente a honra a Deus, a honra, né, ao sacerdote da família, ao homem. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, né, assim, trabalhe essa questão do sacerdócio do seu lar, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, entendeu? Cuide da provisão, seja um pai presente, porque nós vemos que essas doutrinas são doutrinas de demônios, doutrinas em que a palavra de Deus fala que muitos seguiriam, apostatariam da fé e ensinariam isso na sociedade. Nós vemos hoje, né, os jovens homens afeminados fazendo sobrancelha, usando batom, furando a orelha, né, vestindo roupas de apertadinhas, entendeu? Roupas cada vez mais afeminadas, e as mulheres cada vez mais parecidas com homens, ou seja, valores invertidos, né? Aonde não se respeita mais o pai, não se respeita a mãe. E nós vemos que a função do homem é essa. E toda sociedade próspera é uma sociedade em que o homem, Jordan Peterson, ele vai dizer isso aí, né? Que toda sociedade próspera é uma sociedade em que os homens cumprem o seu papel. Porque desde a antiguidade, por exemplo, quando um povo queria lutar contra outro, queria destruir outro, quem era que ia à guerra? Eram os homens e não as mulheres, né? Quando os homens, desde a antiguidade, sistema feudalista, assim, época medieval, quando o homem ele cumpriu o seu papel, a casa era protegida dos ataques externos. Quando o homem cumpriu o seu papel, a família era alimentada. De tal forma que se aquele homem ele servisse a Deus, toda a sua família também seguia. Porque havia uma voz de comando, havia uma figura de autoridade, né? Havia um sistema patriarcal organizado. E hoje isso está sendo combatido. Filhos não respeitam mais aos pais. E nós vemos que a palavra de Deus ela fala: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Um filho que não honra pai e mãe, ele não passa dos 25 anos, morre cedo. Um filho que não honra pai e mãe, ele não tem saúde, ele não prospera, ele não cresce na vida. Então eu quero dizer que se você quiser ser próspero, honre seu pai, honre a sua mãe, né? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, né? Ele nega a fé e é pior do que o incrédulo. Não adianta você querer ficar rico, você ganhar o mundo inteiro, comprar propriedades, né? Trabalhar de domingo a domingo e você perder a sua família, e você perder os seus filhos, e você não ver os seus filhos crescerem, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 5:23. Efésios 5:23 vai nos dizer o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Nós vemos aqui uma hierarquia em que Deus que determina isso aqui através de Paulo. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. O que isso quer dizer? Que eu, como homem, eu devo fazer não a minha vontade, mas devo buscar conhecer a palavra de Deus. Eu devo buscar honrar a Deus. Se a família de um homem, de verdade, ela não vai bem espiritualmente, as pessoas não oram, não temem a Deus, não adianta falar que é o seu filho, a sua esposa, a responsabilidade de fazer culto no lar,
a responsabilidade de ler, de estudar a palavra e instruir a família na palavra é do homem, não da mulher. Portanto, se a sua mulher está desviada, está afastada, seus filhos estão afastados, a culpa é sua que não se posiciona, porque essa função é do homem. Ensinar, fazer os cultos, orar, interceder, trabalhar, instruir. E hoje a maioria dos homens, eles não tomam essa posição. Mas que fique aqui essa reflexão, né, para que você passe a cuidar não só da vida material, mas do crescimento espiritual da sua família. Sua família precisa orar mais, precisa ler mais Bíblia, precisa buscar mais conhecimento da palavra para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos aguarde até o próximo vídeo.